Pessoal, boa noite para todo mundo, que a paz de Jesus faça essa necessária morada em nossos corações nesse momento que nós estamos passando. Nós, segunda-feira, 8 da noite, gostaríamos de estar na Sociedade Espírita Caminho da Luz, aqui em Torres, como sempre fazemos, mas a situação está nos impondo esse isolamento social, então nós vamos seguir por aqui. Vamos seguir sempre às segundas e quintas-feiras, às 8 da noite. Estamos fazendo o esforço de colocar 15, 20 minutos de conversa, que pelo menos dessa forma a gente se une através desse meio eletrônico, já que nós não estamos podendo nos unir fisicamente. Eu hoje queria conversar um pouco, claro que esse momento do coronavírus acaba ocupando parte dos nossos pensamentos, ou boa parte dos nossos pensamentos, e hoje, refletindo sobre o que conversar, eu lembrei do cego de Jericó. Alguns de vocês sabem que eu gosto muito da passagem evangélica do cego de Jericó, que está narrado nos 3 evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Essa passagem nos conta que, chegando em Jericó, em uma das suas muitas passagens por essa cidade, a gente sabe que Jesus sempre pregava caminhando, e ele passando por Jericó, depois de um dia muito tribulado, com muitas atribulações, com muito trabalho, ele ouviu, enquanto estava no meio da multidão, ele ouviu alguém gritando: "Filho de Davi, tende piedade de mim. Filho de Davi, tende piedade de mim." Ele já conhecia a fama de Jesus, já sabia que Jesus era capaz de efetuar curas consideradas milagrosas, então ele achou por bem pedir, como dizem aqui no Rio Grande do Sul, a tenteada é livre, pois foi isso que o Bartimeu, o cego de Jericó, tem nome. Marcos nos conta que ele era filho de Timeu e, portanto, conhecido como Bartimeu, já que o prefixo Bar significa filho de. Então Bartimeu grita: "Filho de Davi, tende piedade de mim", acreditando que o Senhor podia lhe curar dessa cegueira de nascença. Mas alguns transeuntes, alguns dos que acompanhavam Jesus, pediram para que ele se calasse, para que ele ficasse quieto. Ele estava gritando, ele estava atrapalhando para que as pessoas pudessem ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas nessa gritaria que ele continua, Jesus ouve. E Jesus pergunta: "Quem é?" E alguém comenta com Jesus: "Esse é Bartimeu, cego, aqui conhecido por todos na cidade." Então Jesus pede para que o fossem chamar. Isso não era pouca coisa. Era Jesus que estava abrindo a multidão para que aquele cego se aproximasse dele. E foram chamar. E ele gritando, e as pessoas: "Calma, porque você foi abençoado. O mestre mandou te chamar." Conta a narrativa evangélica que ele deixou a sua capa, e Emmanuel, em uma das suas páginas, que fala dessa passagem evangélica, menciona esse fato, chama a atenção de Emmanuel o fato do cego de Jericó, do cego Bartimeu, ter lançado fora a sua capa para ir ter com Jesus. Emmanuel vê aí uma metáfora, onde nós temos que refletir até que ponto nós também não precisaremos deitar fora as nossas capas para poder termos com a verdade que Jesus anuncia. Pois bem, então o cego de Jericó deitou fora sua capa e foi ter com Jesus. Chegando na frente de Jesus, Jesus lhe perguntou: "Que queres que eu te faça?" Emmanuel trata essa passagem em outro capítulo. Ele trata essa passagem porque Jesus perguntou: "O que queres que eu faça?" E o cego teve a sabedoria de pedir: "Senhor, que eu veja." Quando eu falo dessa passagem, é bom a gente lembrar que para um cego pedir que fosse curado da sua cegueira era um pedido absolutamente natural. "Senhor, que eu veja." Mas o Evangelho é cheio de simbolismo e por isso ele perdura ao longo de mais de 2 milênios. Ele tem suas nuances.
Senhor, que eu veja. Emmanuel fala assim: diante do magnânimo dispensador dos bens divinos, o propósito desse pequenino de Jericó deveria ser o de todos nós. Que nas diferentes situações da vida, nós possamos, apenas em nossas orações, pedir para que possamos vê-la na sua dimensão precisa. Emmanuel nos exorta a refletir que nas dificuldades que a gente passa, que normalmente são oportunidades de crescimento, que nas dificuldades que a gente passa, a gente peça nas nossas preces, assim como o cego de Jericó pediu: Senhor, que eu veja, que eu consiga perceber exatamente as razões para que eu esteja passando o que eu estou passando. Eu trouxe esse episódio para a gente também refletir um pouco sobre esse momento coletivo que nós estamos vivendo. Eu não tenho a mínima condição de passar aqui para vocês alguma interpretação precisa de por que essa pandemia, por que essa comoção social e política ao redor dela, por que esse impacto econômico que ela provoca. Eu não sei. Eu não tenho a mínima condição de me arriscar a dar alguma explicação de cunho mais profundo, de natureza espiritual, de por que nós estamos passando pelo que estamos passando, pelo coronavírus. Em uma dessas conversas aqui eletrônicas semana passada, eu comentei que nós estamos órfãos de Chico Xavier. Chico Xavier era aquele que nos falaria: irmãos, irmãs, essa situação é necessária por isso, é fruto desse outro episódio da história da humanidade. Ele com certeza conseguiria nos explicar melhor as razões mais profundas de estarmos passando o que estamos passando. Mas na ausência de Chico Xavier, nós podemos ficar com os ensinamentos que o Evangelho e a doutrina espírita nos trazem. Então nós sabemos, através do Espiritismo, que não existe nenhuma situação pela qual nós passamos, mormente as dificuldades, principalmente as dificuldades, que não tenha uma causa justa e que não tenha um fim útil. Então, nós podemos não entender exatamente o que o coronavírus quer nos dizer, o que essa pandemia vem nos informar sobre o nosso passado e as projeções para o futuro. Mas nós podemos dizer que, coletivamente, ela tem uma causa justa, tem uma razão de ser e tem um fim útil. Nada acontece se não é baixo os desígnios divinos. O que significa isso? Não significa que tem um velhinho, que seria Deus, sentado num trono com a sua barba branca, muito agradável, e que estaria vendo tudo, e estaria nesse momento dizendo: agora está na hora deles escolherem uma pandemia, vamos mandar que ela seja espalhada para eles aprenderem. Não é isso que a doutrina espírita nos explica. A doutrina espírita nos explica que a lei divina tem sua dinâmica de funcionamento e que nada acontece sem uma causa justa e que nada acontece sem uma finalidade útil. Então, essa pandemia, o que a gente pode afirmar é que ela é natureza, melhor dizendo, ela tem uma natureza em atitudes anteriores nossas, como humanidade. E ela tem uma consequência, uma razão, um objetivo útil. Algo há de virar de bom a partir dela. A interpretação precisa nós vamos formulando cada um de nós, pensando conosco, com aqueles que nos são próprios. Mas o fato é, como toda dificuldade de cunho individual ou coletivo, ela tem uma razão de ser e ela tem uma finalidade útil. Isso é o mais consolador que nós podemos ouvir nesse momento, que aí significa o seguinte: tudo está sob controle, tudo está abaixo dos desígnios da lei divina, tudo está funcionando de acordo com essa lei. Significa que nós podemos, então, ficar parados em quarentena? Não. Eu tenho brincado que a gente tem que ter uma quarentena ativa, dentro das possibilidades de cada um. Então, nós temos muitas tarefas que podemos desenvolver em casa, cada um de nós vai saber isso, mas em relação à doutrina espírita, nós não podemos nos esquecer do ensinamento do Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo ensinamento. Então nós temos que estar ocupados em aproveitar esses momentos para nos instruir. Todos nós que frequentamos a nossa casa espírita temos obrigação de estar lendo livros espíritas nesse momento. E sequer podemos acusar a falta de tempo. Quem está em casa, respeitando a quarentena, nós temos tempo para ler um livro espírita. Então essa ideia do instruí-vos, eu entendo, ou pelo menos é uma das interpretações possíveis, foi exatamente o que o cego de Jericó pediu a Jesus. Ele falou assim, Senhor, que eu veja. E à medida que a gente lê, a gente vê mais. À medida que a gente conhece mais a doutrina espírita, a gente amplia a nossa visão sobre a vida, amplia a nossa capacidade de entender a vida, os seus atalhos, as suas ruelas, que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Mas a literatura espírita é um mecanismo muito eficiente para colaborar conosco, para ampliar nossa visão, para que a gente possa ter atendido esse pedido que o cego de Jericó fez, de certa forma, em nome de todos nós. Às vezes eu penso que esse cego somos todos nós, falando, Jesus, que eu veja, amplia a minha visão, permita-me ver a vida, permita-me ver as dificuldades que a vida me apresenta na sua dimensão mais precisa. E a maneira como nós temos de ver as dificuldades que a vida nos apresenta, ou todos os seus fenômenos, de maneira mais precisa, é através do estudo. A gente poderia falar do estudo em geral, obviamente, mas aqui nós estamos falando do estudo espírita. São os livros espíritas, é a obra de Kardec, é a obra de Chico Xavier, principalmente essas duas. O Evangelho de Jesus, sobretudo, que irão nos permitir ampliar nossa capacidade de ver e entender a vida, as situações que ela nos apresenta e o momento que nós estamos vivendo. Então eu estou conclamando, pedindo a todos vocês que não se esqueçam da boa literatura. Além disso, a boa literatura muda nosso padrão vibratório, nos conecta com forças superiores, permite que a gente acalme nosso coração. Quer dizer, tem vários efeitos colaterais. Uma boa literatura espírita nos instrui, nos acalma, alimenta a nossa alma. Olha só, deu até poesia. Bom, esse é um aspecto. Espíritas, instruí-vos. Mas antes, o Espírito da Verdade fala, espíritas, amai-vos. Então, nós também temos que, podemos fazer isso de casa. Ainda mais quem está no chamado grupo de risco. Mas nós podemos nos ocupar também daqueles que, nesse momento, estão passando por muitas dificuldades. As repercussões econômicas na vida das pessoas dessa pandemia são muito sérias, né, desse isolamento social. Então, nós também temos que nos mobilizar. Nossa casa, olha, nós estamos fazendo um trabalho lindo, todo mundo está contribuindo. Hoje eu fui lá, hoje é segunda-feira, eu fui lá descarregar centenas de toneladas de alimento. As pessoas estão se mobilizando. Esse fim de semana nós distribuímos algo parecido com 100 e poucas bolsas de compra. Eu imagino que fim de semana que vem vão ser mais. Então, nós temos que nos mobilizar. Não é a única maneira. A gente pode conversar com um amigo, com uma amiga que está precisando de um pouco mais de conforto. A gente pode buscar as redes sociais para poder acalmar os corações que estão mais angustiados. E nós podemos também, sempre que possível, estarmos atentos a quem necessita e pedindo a quem tem condições de doar nesse momento. Então é isso por hoje. São 14 minutos de conversa, a gente quer terminar em 15 minutos para poder subir no nosso Instagram. Então, o ensinamento de hoje é: não esqueçamos de instruirmos, para que assim como o cego de Jericó, a gente possa ver um pouco mais do que a gente vê. E a literatura espírita é um instrumento muito eficiente para a gente se instruir. E não podemos esquecer de nos amar. Não podemos esquecer da seara do bem, da prática do bem, do amor ao próximo, ainda mais em momentos tão difíceis como alguns irmãos e irmãs nossas estão passando. Era isso. Tenhamos uma boa noite e que a paz de Jesus continue fazendo morada em nossos corações.